todos. Sintam-se acolhidos a essa casa de Jesus e que os bons espíritos estejam conosco. Obrigada ao nosso amigo Vitor também pela prece. Que os bons espíritos realmente iluminem a cada um de nós. Nós, seres humanos, espíritos encarnados, somos o somatório de inúmeras experiências adquiridas ao longo de milênios, pelas passagens por esse planeta, e que armazenamos e nos utilizamos para o relacionamento com nossos semelhantes. Sabemos que colhemos o que plantamos, e que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Assim, por ser resultado de uma semeadura investida, em sua grande maioria, na obtenção de bens materiais e perecíveis, que o Evangelho nos alerta que os ladrões podem roubar e as traças podem corroer, vivemos atormentados por inúmeras situações que muitas vezes nos fazem duvidar até mesmo da bondade do Pai Celestial. Inconformados com as tribulações e dificuldades que pensamos ser sem motivos. Procuramos então um argumento de defesa que justifique, perante a opinião dos outros, esse presente estado de sofrimento, apresentando-nos como vítimas da vida, blasfemando contra a sorte. Alegamos que nada fizemos para merecer tal castigo, pois que sempre procuramos respeitar as leis da sociedade e no relacionamento com o próximo. É natural pensarmos assim, em vista de nossa pequenez ante a grandiosidade da perfeição das leis divinas, únicas, capazes de nos elevar e das quais frequentemente nos afastamos, para buscar a satisfação de nossos instintos selvagens, sem perceber que sofremos as consequências positivas ou negativas da nossa livre escolha. Não nos preocupamos em analisar algumas questões, que, por certo, muito nos ajudariam a proceder de maneira diferente daquela que normalmente decidimos por agir. E perdemos muito tempo com coisas que não oferecem absolutamente nada que nos ajudem à obtenção de nosso sonho de um estado permanente de paz e felicidade. Como se essas virtudes pudessem ser adquiridas sem o esforço necessário da reforma íntima que precisamos empreender. Faz-se urgente a decisão de buscarmos, quanto antes, fazer a parte que nos cabe, na reforma de nossos atos e atitudes, modificando inteiramente a maneira de ver, ouvir e sentir o convite do Mestre Jesus, que de mãos estendidas nos oferece ajuda. É entender que os problemas que hoje nos visitam são fruto, talvez amargos, de nossa própria plantação, que agora colhemos por força da lei de ação e reação, que vem confirmar as palavras de Jesus, quando nos afirmou no Evangelho: a cada um segundo as suas obras. E no capítulo 5 do Evangelho, nesse item Justiça das Aflições, encontramos sábias explicações no texto que se segue. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto
o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs aos homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-nos suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, pela palavra dos Espíritos. Isso é o que já nos foi lido no começo, mas apenas para nos firmar essa ideia. Resta-nos buscar na codificação as explicações claras, fundamentadas na lógica e na razão, e no ensino moral da doutrina espírita, e colocar em prática seus conceitos éticos morais, procurando vivenciar as lições de Jesus e dos espíritos superiores. Entender e aceitar que tudo pelo que passamos faz parte da bagagem de detritos, de situações mal resolvidas, pendentes, que acumulamos ao longo dos séculos, das quais precisamos urgentemente nos desvencilhar. E como nos disse semana passada, quem teve a oportunidade de estar conosco no domingo, nosso amigo Vitor, vamos fazer hoje tudo o que for possível. Esse hoje é hoje mesmo, nessa encarnação. Pois muitos dizem, que terei várias encarnações ainda? Isso ou aquilo vou deixar para melhorar na próxima. Agora, deixemos isso como está. Preciso se faz seguir os ensinamentos ali contidos no Evangelho e atentarmos para o chamamento que nos convida a aprimorar as virtudes que estão presentes no íntimo do nosso ser, esperando o momento em que decidimos por desenvolvê-las, projetando de dentro para fora as qualidades que farão de nós seres melhores, dispostos à nova semeadura em benefício do nosso futuro. E para tanto, não precisamos de grandes esforços. Na maioria das vezes, nos bastariam pequenas atitudes em nossas ações do dia a dia, procurando espalhar em redor de nossos passos a simpatia, o otimismo, a gentileza, a compreensão, a calma, a fraternidade, em doses homeopáticas, e nos exercitar essas atitudes positivas em nossa vida diária, em qualquer ambiente em que nos encontramos, estaremos com o passar do tempo tornando essas boas ações e resoluções espontâneas naturais. Assim não precisaríamos de grandes sacrifícios para essas atitudes. E Kardec, o codificador, não deixou de questionar os espíritos superiores quanto a essa questão. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, diz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, respondem eles, frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos de vós fazem esforços? E já nos alerta Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo, no livro Conflitos Existenciais. Isso também, se algum de vocês já estiveram conosco há umas 2 quarta-feiras atrás, me permitam repetir algumas palavras que realmente caem muito bem com o nosso texto de hoje. Toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação. Ninguém cresce em estado de paralisia. E Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, também nos lembra. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes.
como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram consideradas e compreendidas. Destacar-se exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reserva, para que nossa ação se fixe com real proveito à vida. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante dos grandes feitos. Quem de nós já não ouviu aquela frase muito simples e comum? Uma grande caminhada começa com um simples passo. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, temos a esse respeito o questionamento do Mestre. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E orientado pelos espíritos superiores, Kardec, ainda no capítulo 3, no item 7, nos fala sobre a necessidade do escândalo, em concordância com as palavras de Jesus. Casas de correção aplicam por vezes remédios dolorosos para o bem e a educação do espírito. Sim, é difícil, em meio às aflições, pensarmos e agirmos como aprendizes que somos e aproveitarmos dessas aflições todos os ensinamentos. Ao contrário, a combinação orgulhosa e egoísta de nosso coração faz com que nos isolemos e tentemos ignorar tudo aquilo que poderia nos melhorar. A mensagem que o Espiritismo nos traz é clara. Deus é soberanamente justo e bom, e tudo que provém dele é cheio de razão e justiça. Nossas aflições são processos que devemos aprender a superar, porque nosso destino é a perfeição. E numa entrevista, Pedro Vieira, do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, quando questionado se só poderemos resgatar nossos erros através da dor. E a resposta: dor é uma sensação física. Sofrimento é uma sensação moral. Referindo-se aos desencarnados nessa época, ele disse: os espíritos sofrem. O processo evolutivo é, antes de tudo, um processo educativo. A forma como a educação vai se processar no espírito é uma escolha desse espírito, nós, que tem que fazer. Se o espírito opta por se fechar ao processo educativo, tentando negar a lei de Deus, está escolhendo o processo educativo mais coerente com sua postura mental, ao que chamamos sofrimento. Se, por outro lado, o espírito se posicionar como aluno, aprendendo gradativamente e pacificamente as lições, então disse que ele aprende pelo amor. Mas o sofrimento nada mais é que o chamado ao despertar para o aprendizado. Portanto, o sofrimento não nos ensina, ele nos guia. Quem ensina é o amor. Nós é que escolhemos se o amor vem precedido pelo sofrimento. Qual de nós já não questionou se o nosso sofrimento é desta vida ou equívocos de encarnações passadas? E Kardec nos diz: o infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento deve sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. A grande luta da humanidade atualmente
é pela consciência límpida e tranquila. Encontrar o criminoso desfaz o crime cometido? De maneira alguma. O que os espíritos nos dizem é que sofremos o criminoso, se sofremos o criminoso nós já sabemos quem é. Nesse caso, o conhecimento dos detalhes do crime não vai atenuar a falta. Assim o conselho de Kardec é claro. Perdoa-me, Senhor, porque pequei. E ter uma ação ativa e positiva, reparando os erros que cometemos e se encontram gravados em nossos espíritos, sem necessidade de saber de onde eles vêm, se de agora ou se de vidas passadas. E quando vemos outro ser sofrendo, pensamos que se ele sofre porque merece. Eu não devo fazer nada para mudar isso, pois o aprendizado é dele. Engano. O espírita não deve falar em merecer sofrimento, mas sim necessitar aprendizado. Se Deus nos colocou no caminho desse irmão, é porque já tem o merecimento de receber ajuda. E nós, de alguma maneira, estamos em condições naquele momento de oferecer ajuda a ele. Isso também o vídeo de hoje nos esclareceu. Que um abraço é mais importante, o amor, o carinho, do que às vezes um ato de violência. Sempre o amor em primeiro lugar. A aflição é a consequência de nosso estado espiritual íntimo, de inquietação. É a consequência direta de nossa própria imprevidência em lidar com o desconhecido, com a nossa própria falta de fé e de confiança. E Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais, nos alerta. Tende ânimos e estais atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e por mais que prolongues a vida orgânica, momentos surgem em que ela se dilui, e o retorno ao grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestar-lhes contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência, a vós mesmos e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendestes todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal, conforme acentuou Jesus. Despertai e reflexionai com mais tempo, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade, por tratar-se do seu caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente, e deveis ter sempre em conta esta questão. Estais sob vigilância de ativos mensageiros das trevas, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre. Mas a questão é de sintonia. Como parece ser mais fácil desfrutar do prazer imediato do ego do que ser fiel, fraterno e seguir a trilha da verdade. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas, atravessássemos desertos inóspitos ou mergulhássemos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que nos amássemos, sem desejar ao irmão aquilo que não desejamos a nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou. Não temais a morte
nem receeis a vida, porque uma é continuação da outra, pois somos espíritos imortais. E Joana de Ângeles, em Conflitos Existenciais, nos fala sobre a culpa. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos da elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem ou ao que foi a vítima. Como a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário a compreensão da própria fraqueza, para que a criatura possa libertar-se. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. E o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, cada um de nós possui uma individualidade original e exclusiva. Utilizando-nos de uma simples metáfora, podemos dizer: toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. A alma passa por um grande número de encarnações no curso dos séculos. Como resultado disso, adquire um conjunto peculiar de conhecimentos pelas inúmeras situações e ocorrências que vivenciou. Não somos o que pensamos, somos o que sentimos. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Ele é legítimo e saudável e nos incentiva ao despertar da inteligência e dos talentos inatos, a fim de criarmos, renovarmos e crescermos, quer no campo da religião, da filosofia, quer no campo da arte e de outros tantos setores do conhecimento. A vida é um processo evolutivo e todos somos seres caminhantes nesse processo. Ainda nos falta longo trajeto a percorrer para atingirmos o desenvolvimento total de nossas potencialidades inatas. As mãos divinas nos criaram perfectíveis, isto é, fomos criados potencialmente perfeitos. Já estamos prontos, concluídos. A vida providencial apenas espera nosso despertar. E aqui lembramos, nesse livro também, Os Prazeres da Alma, um discurso do chefe indígena norte-americano Seattle. Tudo o que acontece com a terra, acontece com os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Portanto, se nós, criaturas humanas, considerarmos que o universo é uma imensa malha interligada e agirmos em conformidade com esse princípio, não estaremos fazendo mais do que reforçar e vivenciar a essência da palavra religião, que do latim religare quer dizer ligar novamente. Aliás, o Cristo veio ao mundo para religar os homens a Deus. Assim, cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Se quisermos a paz do mundo, iniciemos com a paz em nossos corações. Sejamos felizes e, irradiando essa paz e essa felicidade ao nosso redor, faremos do mundo um lugar melhor. Pois já dizia a sabedoria desde a antiguidade: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Muito obrigada.